De pé e adorar o Senhor cantando assim, ó. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Eu também sei, que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Eu também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós te amamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo bem forte: Senhor. Diga mais forte: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Diga mais uma vez: eu entrego tudo em tuas mãos. E diz assim comigo: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixar. Mais uma vez, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Vamos aplaudir ao nosso Deus, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus seja com vocês nessa noite, vocês que estão nos assistindo também. Que Deus possa tocar o seu coração, e eu tenho certeza que Ele vai tocar na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai entrar no seu coração, entrar na sua casa, e as coisas vão mudar, porque onde o nosso Senhor se encontra, nada fica normal. Diga assim para a pessoa que está perto de você, diga assim: o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Diga assim para ela: é o Deus do impossível. Olhe bem para os olhos dela e diga assim: quando você não pode, Ele pode. Amém? Você crê nisso? Hoje nós recebemos uma notícia muito triste, logo quando acordamos, de uma pessoa muito querida lá em São Paulo, uma irmã muito querida, que começou junto com a gente lá em São Paulo. Os irmãos conhecem a Dona Maria, que acabou falecendo nessa madrugada. E nós recebemos um pedido bastante inusitado, né? Eu até não gosto de receber pedido assim, porque eu me emociono muito. E eu tenho certeza que vai ser mais uma vez muito difícil de cantar. Ela pediu para Ana que nós cantássemos Ele é Exaltado. Então, que homenagem a ela, nessa noite nós possamos cantar, exaltando o nosso Deus, porque assim como nós cantamos aqui no começo, nós entregamos tudo nas mãos dEle, e que não caia uma folha de uma árvore sem que Ele permita. Então, Ana, Senhor Buzoni, Auro, toda a família, que Deus possa estar no controle, que Deus possa acalentar o coração de vocês, possa trazer paz, possa dar força. Nós sabemos que esse não é um momento fácil, mas pode ter certeza que ela está nos braços do Pai. E eu tenho certeza que Deus vai acalmar o coração e vai tocar nessa ferida que muitas vezes fica. Mas pode ter certeza que lá no céu está tendo uma festa, porque nós sabemos e nós conhecemos o coração da Dona Maria. Nós sabemos o quanto ela amava cada um da igreja, até daqui de Piracicaba. Pode ter certeza que ela perguntava, todo culto que nós íamos lá, ela perguntava de cada um daqui de Piracicaba.
E o que nos resta agora são memórias, são saudades. Mas o que também nos resta é saber que em breve nós estaremos lá no céu também, todos juntos. Amém? Então, vamos orar nesse momento e logo em seguida vamos homenagear a Dona Maria cantando uma música que é especial para nós e vai engrandecer o nome do Senhor através da vida dela. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo dia, pelo ar que nós respiramos, Senhor. E nessa noite nós pedimos em especial, Pai, para a família da Ana, para a família do Senhor Buzoni, Deus, que o Senhor venha passar com o teu bálsamo, Senhor. Que o Senhor venha retirar toda a tristeza, Pai. Que o Senhor venha retirar, Pai, toda a angústia, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo e de todas as coisas, Pai. Eu peço que o Senhor derrame a alegria, Pai. Derrame a fé, derrame a unção, Pai. Porque nós sabemos o local que ela está, Deus. Nós sabemos para onde ela foi, Pai. E nós temos a certeza que logo, logo nós estaremos juntos, Deus. Mas eu peço em favor, Pai, que o Senhor ampare essa família, Pai. Que o Senhor toque o coração da Ana, dos meninos, Pai, do Senhor Buzoni, de toda a família, Pai. Nós te pedimos que o Senhor toque, Deus. Toque e acalme esse coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Vamos agradecer ao Senhor e homenagear a Dona Maria cantando essa música. Exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Dona Maria.
Aleluia, Senhor. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Diga assim, ó: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Cante, igreja. se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, cante, igreja. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja
jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Gostaria que você olhasse para a pessoa que está perto de você e dissesse assim para ela: eu não sei você. Diga mais uma vez, diga assim para ela: eu não sei você, mas eu tenho a marca da promessa. Diga assim para ela: eu tenho fé em que o Deus do impossível vai agir na minha vida nessa noite. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus povos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Diga bem forte: o selo que há em mim, a marca da promessa Ele me fez. E quem vai impedir? Quem vai impedir? Eu digo, igreja, ninguém vai te impedir. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Levante sua mão e diz assim: eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho. Eu desafio você a levantar sua mão e dizer bem forte: eu tenho
Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa, quem me fez e quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, Ele nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aplauda o Diante dos Senhor. nossos olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pode se assentar. Enquanto o irmão vai distribuir envelope para você, eu não vou falar de oferta e de dízimo. Eu vou só falar de fidelidade. Das pessoas que são fiéis a Deus, daquelas pessoas que acreditam no poder de Deus, e a vida deles estão na mão do Senhor, e eles sabem que o Senhor pode fazer muito mais. Então, quando nós somos fiel a Deus, quando nós nos entregamos diante de Deus, nós sabemos que Deus tem sempre o melhor. Nós sabemos que Deus sempre vai fazer o melhor. E só depende da gente acreditar. Só depende da gente colocar a nossa fé em ação. Só depende da gente olhar e fazer, não, Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. É Deus falando com a gente. Então, seja uma pessoa fiel, daquelas que confia no Senhor. Coloca no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder ofertar, dizimar na tua casa, e que cada semente que está sendo plantada venha formar uma sementeira nas nossas vidas, e cada semente dessa venha produzir uns frutos benditos para o Senhor. E é o que nós estamos te pedindo e agradecendo por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Enquanto eles vão cantar mais o hino, o irmão vai recolher. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai?
O menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível. O que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Aplauda o Senhor. Abre sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todos os joelhos se dobrarão, no céu, na terra e debaixo da terra. Pai querido e amado, graças eu te dou, Pai, por esta noite, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor vai fazer. Sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso, que o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe, Pai, das lutas que cada um enfrenta. Por isso nós estamos aqui nesta noite para agradecer o Senhor, porque o Senhor é tudo o que temos. O Senhor é tudo o que nós precisamos. O Senhor é a razão, Pai. O Senhor é a razão de tudo existir. E a Tua palavra diz que tudo foi feito do Senhor para o Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a continuar firme, continuar firmado
na Tua palavra, continuar acreditando cada dia mais, continuar fazendo a Tua vontade cada dia mais, para que a gente possa, Pai, chegar aonde o Senhor quer nos levar, levar com amor, com carinho, com dedicação. Por isso nós estamos aqui nesta noite, agradecendo o Senhor, Pai, porque o Senhor é Deus, e agindo o Senhor, não tem quem impede, não tem quem impede, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Pode se assentar. Hoje, eu acordei, quando a gente acorda, com a notícia que a gente perdeu alguém, né? Não é perder, nós devolvemos para o dono, porque ele comprou com sacrifício, ele comprou com o sangue do Cordeiro, cada um de nós. E aí eu comecei a falar com todos eles, a Ana, o Buzoni, e pastor João, pastor Érico. E depois eu sentei no meu sofá e comecei a trazer em memória tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei junto com a Dona Maria. A Dona Maria, ela vinha, me abraçava e dizia assim para mim: Pastor Luiz, eu estou orando para Deus enviar pessoas para poder ajudar o Senhor, porque a obra é pesada, é difícil fazer a obra. Pastor, eu estou orando. Cada vez que ela vinha, me abraçava e dizia: eu estou orando para Deus mandar pessoas que vão ajudar o Senhor. E eu sentado ali no meu sofá, comecei a lembrar de tudo isso e comecei a ver que realmente as orações dela foi ouvida. Porque logo em seguida veio o pastor Érico, mas não era pastor, era o Érico, junto com a mãe dele. E ali foi ficando, foi crescendo ali. Logo em seguida, passou mais um tempinho, veio o pastor João, não era pastor, era o João. E o João chegou ali, junto com o Érico, os dois ali, eram amigos. E ali os dois, e junto com a esposa, estavam ali firmes. E ela sempre abraçava os dois e dizia: eu tenho orado para Deus mandar pessoas para ajudar o pastor Luiz. Quem sabe vocês dois são essas pessoas, olha aí. E com o passar do tempo eu batizei e consagrei pastor Érico, consagrei pastor João. E hoje eles são uma coluna na igreja comigo, da forma que ela desejou que fosse, do jeito que ela queria que fosse. E aí eu lembrando hoje no sofá, isso veio à minha memória, eu falei comigo mesmo, falei: poxa vida, a gente esquece tão fácil das coisas que acontecem, das coisas que Deus faz para a gente, né? E estão lá os dois que ela pediu, né? Ela pediu, e aqueles dois que ela pediu estavam ali, né? E hoje foram os dois que foram lá no velório dela falar e entregar uma palavra para as pessoas que estavam vivas. Olha o que Deus faz.
Deus realiza o desejo dos nossos corações. Deus realiza as nossas vontades. E ela sempre junto comigo, sempre junto, ela sempre vinha, quando a gente fazia feira, para vender a roupa, né? Aquelas feirinhas lá, ela estava lá, ela ia lá na rua chamar as pessoas, olha, tem uma feirinha aqui de roupa, e não sei o quê, ela chegou aí chamar pessoas lá fora, para entrar, para ajudar a igreja, para comprar alguma coisa para ajudar a igreja. E esses dias eu falando com a Ana disse que uma pessoa ligou, agradecendo, soube que ela estava no hospital, e a moça agradeceu, porque a Dona Maria falou de Deus para aquela moça, que estava passando um momento difícil, e aquela moça estava ligando para agradecer, porque hoje ela estava servindo a Deus, por causa de uma palavra que a Dona Maria deu para ela. Olha que coisa gostosa. Olha que coisa que mexe com a gente. E aí eu pensando e vendo tudo isso, eu comecei a trazer tudo isso em memória. Veio mais pessoas e dava a impressão que aquelas pessoas também seriam pessoas que iriam ajudar, queriam carregar aquela mesa, queriam fazer esforço, mas aquelas pessoas não pararam, e além de não parar, ainda tentaram tirar pessoas que estavam lá dentro. Mas o interessante, que Deus me falando de manhã, Ele mostrando para mim que essas pessoas não estavam querendo tirar as pessoas da igreja, para levar para uma outra igreja, porque aquela igreja que eles estavam era melhor, não. Aquelas pessoas estavam querendo tirar pessoas da igreja para dizer que o pastor Luiz não era aquilo que falava que era. Aquelas pessoas estavam sendo usadas pelo diabo para tirar aquelas pessoas, como tirou algumas pessoas, para poder querer provar, quando o pastor Luiz falou para eles que eles não eram convertidos, eles não tinham uma transformação de vida, e eles não aceitaram da mesma forma que eu falei para o pastor João, e o pastor João aceitou, mas eles não aceitaram, não queriam mudança, não queriam transformação, queriam viver da forma deles, e até hoje eles ficam tentando tirar pessoas, mas não é porque eles amam as pessoas, não, é porque eles saíram da igreja e eles querem provar que eles estavam certos e que a igreja era errada. Mas Deus não deixa. A palavra de Deus diz: ai daquele que mexe com a menina dos olhos de Deus. A palavra de Deus diz assim, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Não prevalece. E essas pessoas que muitas vezes saíram, estão perdidas, não tem mais coragem de voltar, não tem mais força. E aí, hoje sentado pensando nisso, Deus me trouxe esse texto dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o sentimento que Jesus tinha? Qual era o sentimento que Jesus demonstrou quando Ele se entregou? Porque não mataram Jesus, Ele se entregou na cruz. Ele se entregou naquela cruz. Qual o sentimento maior que Ele tinha?
E ele não estava ali demonstrando, olha, eu estou deixando eles me matar para vocês verem que eu te amo, não. Ele dizia, estou fazendo a vontade do meu Pai. E quando nós aprendemos a fazer a vontade do Pai, a gente vai começar a entender os princípios do cristianismo. O que Deus quer da gente? Qual é o sentimento que nós temos? Nós precisamos preocupar com pessoas que estão dentro da igreja, e muitas vezes a gente pode até convidar ela para ir um dia lá na outra igreja. Olha, hoje vai ter uma festividade, você quer ir lá na festividade, mas a gente não pode tirar, porque a gente paga o preço depois. O sangue dessas pessoas nós pagamos, aquela pessoa que tirou vai pagar. Então a gente precisa pensar muito bem. O sentimento de Jesus não era sentimento de igreja. Jesus não estava falando, olha, o meu sentimento é que toda a cadeira da igreja esteja cheia. Não, Jesus estava falando que o sentimento que ele tinha era de ver as pessoas felizes, de ver as pessoas alegres, de ver as pessoas andando segundo a vontade de Deus. E aí ainda hoje, eu olhei de manhã, falei para Ana, Ana, você quer que eu vou aí, Ana, ficar com vocês? Ela falou, não, pastor, o senhor já fez muito, o senhor ligou todos os dias, 2, 3 vezes. O pastor Érico, o pastor João está aqui, eles fazem. É justamente os dois que ela falava sempre, eles se estiver assistindo, eles vão lembrar disso. Ela falava, eu acho que Deus trouxe vocês para ajudar o pastor Luiz. Foram os dois que foram lá. Aquele sentimento de amor. E aí quando você olha para a palavra de Deus, versículo 6 diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Sabe, é uma das coisas que a maioria dos pastores pecam. A impressão que a gente tem é que nós somos o fazedor de milagre. A impressão que a gente tem é que muitos pastores, eles andam como se estivesse andando, pisando nas nuvens, como se ele fosse aquele que morreu na cruz. E ele esquece de que ele foi chamado para ser um instrumento usado na mão de Deus, como a Dona Maria foi para aquela mulher. Um instrumento que nós devemos ser, cada um de nós. Um instrumento que na hora que vê alguém precisando falar, olha, eu estou indo numa igreja, eu me sinto bem. Você vai na igreja? Procura uma igreja. Nós não podemos ser egoístas e querer trazer as pessoas para a nossa igreja como se fosse, nós somos dono daquela pessoa. Não, nós não somos donos de nada. Nós somos simplesmente servo. Estamos a serviço de Deus. É como aquele bisturi que o médico pega para fazer uma cirurgia. Ele pega aquele bisturi e ele corta as pessoas, ele vai cortando as pessoas com aquilo e vai entrando aquele bisturi até onde pode entrar aquilo, depois coloca ali cheio de sangue, aí vem o instrumentista, cata tudo aquilo, leva, esteriliza de novo, deixa tudo limpo, tudo preparado para ser usado de novo. É assim que nós somos.
Nós precisamos estar preparados para ser usados. Usados novamente por Deus. Deus mandou o Filho dele, o próprio Deus chegando na terra, mas o próprio Deus, ele não falou, eu sou Deus. Ele dizia, quando alguém dizia, o Senhor é o Rei dos Reis, ele falava, é você que diz. São vocês que estão dizendo. E aí a gente tem que lembrar da palavra de Deus que diz, o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Não precisa. Aquilo que eu fiz, aquilo que Deus usou para mim, como ser um instrumento para fazer, está escrito no céu. Alguém pode roubar daqui, alguém pode tirar daqui, alguém pode jogar para lá, mas de lá de cima ninguém tira. Deus escreve cada uma das nossas atitudes, cada uma das nossas ações está escrito nos livros. E aqui a pessoa esquece, aqui as pessoas deixam. O próprio Jesus poderia falar, eu sou Deus, mas ele não usurpou falar, eu sou Deus. Ele não tomou a forma de Deus, mas ele tomou a forma de homem. Humano, para que ele tivesse o mesmo sentimento que eu e você precisamos ter. O mesmo sentimento. Jesus chorou. Jesus ficou triste. Jesus sentiu e sente os mesmos sentimentos até hoje. Quando nós estamos aqui na terra, passando por dificuldade, Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele sente aquilo que nós sentimos. Ele sente. Mas Ele não usou, eu sou Deus. Ele não chegou no templo, entrou no templo dizendo, olha, eu tenho que sentar lá no púlpito, porque eu sou Deus. Não, ele sentava na cadeira como todos, chamavam ele, gostaria que o senhor desse uma palavra, aí ele subiu para dar uma palavra, curou uma mulher que andava arcada, há muitos anos a mulher andava assim, curou a mulher. Todo mundo ficou bravo, queria matar ele. Então, quando nós olhamos para esta palavra, antes, versículo 7, a si mesmo se esvaziou. Aqui está o segredo do cristianismo. Antes, a si mesmo se esvaziou, antes dele descer de lá, ele tirou tudo o que ele era lá, para ele ser tudo o que precisava ser aqui. E é isso que nós precisamos entender, que enquanto nós não esvaziarmos do nosso ego, da nossa arrogância, da nossa falta de entendimento, enquanto a gente não esvaziar do nosso egoísmo, da nossa ganância, enquanto nós não tirarmos de dentro de nós, esvaziar, não tem como encher. É a mesma coisa de você ter uma lata de arroz, cheia de arroz. Como é que pode colocar arroz se a lata está cheia? Só coloca quando esvazia. É a mesma coisa de um guarda-roupa, que tem lá um monte de roupa, que muitas vezes nem usa. Eu não estou tendo condições de comprar roupa. É lógico que você não esvaziou seu guarda-roupa. Tem roupa lá que você nunca viu, nem sabe que tem. E aí você fica olhando e fala, como é que Deus vai fazer?
Antes de tudo, ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo. Aí ele tira tudo aquilo que ele era Deus, que ele era onipotente, onipresente, onisciente, e aí ele tira tudo isso, aí ele toma a forma de servir. Aí ele começa a servir as pessoas na terra, curar o aleijado, curar o cego, multiplicar o alimento. Aí ele começa a mostrar para as pessoas que muitas vezes a gente critica uma ou outra pessoa, mas ele não criticou ninguém, nem Zaqueu, que as pessoas não gostavam, ele não criticou, ele parou e disse: eu vou dormir na tua casa. Ele não fez diferença, ele não fez diferença. Deus não faz diferença de ninguém. Ele tomou a forma de servo e começou a servir, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em forma humana. Humana. As pessoas começaram a ver ele como humano. Porque as pessoas queriam que ele pegasse um cavalo e já viesse com uma espadona matando, destruindo, que ele viesse quebrando tudo, não. Mas ele veio com a sua humildade, com a sua simplicidade, mostrar que quando a gente serve um ao outro com amor, com dedicação, nós fazemos muito mais do que quando nós queremos dar dinheiro para alguém, ajudar alguém financeiramente. Quando nós aproximamos de alguém com humildade, com simplicidade como ele se aproximou de reis, ele se aproximou de doutores, com 12, 13 anos de idade, ele estava no templo pregando para doutores, pessoas que tinham um entendimento maior que ele, na mente deles. Não sabia que ele era Deus, porque ele não falava que era. Figura humana, ele parecia, todo mundo começou até a olhar, e foi aí que todo mundo preferiu Barrabás, porque Barrabás matava, roubava, e ele não. Ele ia devagarzinho, curando um ali, curando outro aqui, ensinando um ali, ensinando outro lá. Só que quando você olha até o livro de João, nem os discípulos tinham sido transformados. Nem os discípulos, se ele não vai lá no mar da Galileia, e quando eles estão pescando, e aí ele dá um grito, joga a rede do outro lado, e aí João fala, ó, é Jesus. E Pedro veste a roupa e vai lá ver com Jesus, com medo de perguntar, o Senhor é Jesus? Mas foi ali que começou a conversão. Foi naquele exato momento que Jesus tratou deles com alimento, deu comida para eles, chamou Pedro do lado e falou, você me ama como mais do que estes que estão aí? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Seja servo. Nós precisamos servir um ao outro. Nós precisamos, esses dias a Lia mandou, o Carlinho mandou a foto da irmã nossa lá de Tietê, um problema na perna, feio, aquela coisa feia. A única coisa que a gente sabe fazer é orar. E aí nós oramos, todo mundo orou, não é eu que orei. Ah, o pastor Luiz orou e foi curado, está sendo curado. Não, todos oraram. Todas as pessoas foram orando. E ela
foi melhorando, acho que está melhor, né, Lia? Por quê? Porque nós, como servo, fizemos a vontade de Deus. Como servo. A igreja, ela está criada, ela foi formada, foi para formar discípulos. Como a Dona Maria desejava que alguém viesse me ajudar. E os dois que estavam ali, hoje estavam no velório dela, dando uma palavra, falando do amor que ela sentia pela igreja. Ela chamava a nossa igreja de igrejinha, a nossa igrejinha. Ela vinha, falava comigo, abraçava eu, falava, pastor Luiz, eu oro para o Senhor, amém, Dona Maria, continua orando. E isso, que a igreja precisa aprender, que se a gente pegar um punhado de feijão na mão e jogar aqui nesse ladrilho, não vai nascer nada. Mas se a gente jogar na terra certa, no lugar certo, vai nascer aquilo que a gente está plantando. Vai nascer aquilo que a gente está jogando, semeando. E é isso que nós precisamos. Como igreja, começar a olhar, olha, Jesus deixou várias coisas para que a gente aprendesse. Ele diz, olha, ama uns aos outros como eu vos amei. Olha o que ele diz. É forte. Ama uns aos outros como eu vos amei. E a gente muitas vezes nem liga, nem se incomoda, nem está preocupado se tem, se não tem, se está precisando, se não está precisando. Nós nos acomodamos. Nós acomodamos. Mas Jesus veio para ensinar a gente, para mostrar para a gente. Aí ele diz assim aqui, olha, Ele mesmo a si humilhou. Ele mesmo. Ele se humilhou, tornando-te obediente. Você imaginou as pessoas falando para ele, nós vamos matar, nós vamos cortar, nós vamos prender você, e dando chicotada e batendo, e ele ali se humilhando, quietinho, não abriu a boca, não falou um ai, nada. Tornou obediente, uma pessoa obediente. Sabe, eu tenho me preocupado muito com a igreja. Por que eu tenho me preocupado muito com a igreja? Porque na Bolívia está aqui, ó. Já na Venezuela é proibido, agora na Bolívia foi proibido a igreja evangélica. Aí, nós estamos aqui perto. Na Venezuela já não podia fazer, tinha que fazer culto escondido na casa. Era o G12. 12 pessoas numa casa, 12 na outra, aí fazia o culto. E nós estamos vendo as pessoas aí, de um jeito ou de outro, tentando manipular, tentando colocar leis que não há necessidade, não há, a lei só precisa cumprir, mais nada. E a gente está acomodado, olhando para um irmão, olhando para o outro,
e pensando, será que o irmão está bem, será que não está, mas não está preocupado. Não está preocupado. A Sandra passou uma tarde com a Ana. Quando eu liguei para a Ana à noite, ela falou, pastor, foi muito bom. Aí no outro dia, o pastor João, a pastora Rosana foi lá, passou uma tarde com ela. Foi bom, não foi uma tarde, mas foi lá umas 3 horas. Foi bom, ela também falou. Pastor Érico também. Ajudar a carregar, ajudar no sofrimento. Obediente até a morte, e a morte de cruz. Humilde, se humilhando, obediente, não tinha outra coisa que se ganho, não tinha outra coisa a receber. A palavra de Deus diz que Deus olhou para ele e pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira que lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Acima de todos os nomes. Falar que ama é fácil. Demonstrar o amor é o que é preciso. Demonstrar, olha, eu te amo, mas demonstra que você ama. Faz alguma coisa para a pessoa sentir, não, esta pessoa me ama. Eu não fiz nada além daquilo que eu precisava fazer. Eu tinha que fazer muito mais, mas de acordo com a minha capacidade, eu fiz aquilo que eu podia fazer. Todo dia ligando para o pai, para ela, todo dia ligando, falando, dando uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Porque é isso que nós precisamos. Esses dias, eu não consegui, o Carlinhos não veio na igreja, estava sem carro, acho, e eu não conseguia, eu ligava, não falava com nenhum nem com o outro, ficava bravo, eu falei, vou pegar esse telefone, né? Depois a Lia respondeu. Sabe como que o pastor sente? Eu sinto como se falta um pedaço de mim. Hoje, com a Dona Maria sendo enterrada, eu não sinto, sabe por quê? Porque eu sinto que aquilo que Paulo, que escreveu isso aqui, sentiu. Eu guardei a minha carreira, traz a minha capa, porque eu guardei a minha fé, e ele ficou esperando o dia que Jesus viesse buscar ele. Então hoje, para mim, eu sinto tristeza, sinto, mas para mim é muito mais alegria. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, há uma grande festa no céu, quando um pecador se aproxima de lá, quando o pecador chega lá, uma festa grande, e é essa festa que nós precisamos fazer. Eu quero chamar o grupo de louvor e quero que você olhe para a sua vida, examine a sua vida de uma forma que você olha para você, não fica olhando os outros, quem é, o que faz, o que deixa de fazer, não, é você que tem que ser, somos nós que temos que ser, os outros não importa. Às vezes eu falo de alguma coisa aqui para vocês, não é como crítica, mas é para demonstrar para vocês que há necessidade de fazer mais. Nós precisamos agir mais, estar mais no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque a gente não sabe, nós não sabemos. Eu acordei e de repente 9 horas da manhã estava na UTI,
Valdomiro sai da minha casa às 10 horas da noite, meia-noite está na UTI. E aí? Ah, pastor, você tem 60 anos, o Valdomiro está com o senhor. Não, o Valdomiro é novinho. Mas essa semana nós oramos por uma menina de 14 anos que teve um AVC em São Paulo. E uma menina de 4 que está com câncer. Cadê os servos de Deus? Aonde estão as donas Marias? Aonde estão aquela Maria que não via a hora de chegar na igreja, que ia de cadeira em cadeira, falando, cumprimentando? Aonde será que vai ter aquela Maria que vai entrar na igreja e vai fazer novamente tudo aquilo que ela fazia? Cadê? Ela ia de cadeira em cadeira, conversando, cumprimentando. Quando era uma pessoa nova, ela falava: ai, nós estamos muito felizes de você estar aqui. Ela não falou isso para mim, eu via. E é isso que nós precisamos como cristão. Como cristão. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Hoje ele foi exaltado. Ele é exaltado. Vamos ficar em pé. Ele é exaltado no céu. Vamos juntos cantar. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Eu liguei outro dia e a Ana atendeu e disse assim: pastor, a Marilice mandou uma oração para mim, mas olha, pastor, que oração. Foi a Marilice que mandou? Mandou. E a Marilice, você sabe o que ela está passando. A gente precisa parar de ter dó de nós.
achar que nós não merecemos e começar a entender que Deus é o Senhor de tudo. Pai, a tua palavra diz que o Senhor deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai nos ajudar, porque nós queremos aprender, meu Pai, aprender a servir o Senhor com alegria, aprender a fazer a tua vontade sempre, aprender a mostrar para o mundo que não adianta ter o título de pastor ou ter o título de um grande obreiro, mas não fazer a obra de Deus. Só tem interesse, só vaidade. Que nós possamos, Pai, nos curvar diante da sua santidade, diante da tua beleza. Que nós possamos lembrar sempre que o Senhor é tudo o que nós temos e é tudo o que nós precisamos. Que o Senhor venha manifestar da tua graça, do teu poder sobre a nossa casa, a nossa família, as pessoas que a gente ama. Visita, Deus, a casa da Ana, do Buzoni, fortaleça eles, Pai. Não tem palavras que vai dar força para eles, só o Senhor pode fazer. Faça isso, Pai, e ajude os teus filhos que estão aqui e aqueles que estão assistindo, que nós somos um servo, que nós estamos a serviço de Deus, fazer a vontade de Deus e não a nossa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, diga comigo, em nome de Jesus. Eu creio que esta semana vai ser a melhor semana da minha vida. Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Ele é exaltado, o Rei. Olha, quando o Senhor vier me buscar, eu espero que seja bem lá para frente, mas a gente não sabe, né? Eu não quero ver ninguém triste, não. Eu quero ver todo mundo feliz cantando. Por quê? Porque a gente vence. É só morrendo que começa a viver. Levante as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que as doce consolação do Espírito Santo de Deus, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Como ministro do Senhor, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu declaro que essa semana será a maior semana da sua vida, a melhor semana da sua vida. Essa semana, as portas, as janelas do céu vão se abrir diante de você, em nome de Jesus. Amém. Aplauda aí.